Você já ouviu falar em medicina Ayurveda? É sobre isso que a gente vai falar agora aqui no programa A Casa é Sua. A Ayurveda é um termo que vem do sânscrito e significa ciência da vida e é o mais antigo sistema de saúde que se tem notícia. Com aproximadamente 5.000 anos de história, sua origem remonta ao território onde ficam a Índia e o Paquistão. No Brasil, o método só se popularizou a partir dos anos 80. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui hoje a fisioterapeuta, mestre em Ciências da Saúde pela Unesc, com formação avançada em Yoga e também curso de aprofundamento em meditação no... Vamos lá. Swami Dayananda Ashram. Em Rishikesh, na Índia, acertei? Isso. Rishikesh. A gente recebe aqui a Thaís Cruz. Boa tarde, Thaís. Seja muito bem-vinda ao programa. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa tarde. Esse conhecimento todo é uma coisa que a gente está muito interessado em saber como é que foi essa sua aproximação à medicina tão antiga, né? Esse conhecimento pode se chamar em medicina, mas um dos mais antigos do mundo. Como é que foi isso? Começou na minha graduação, eu fiz fisioterapia e na graduação eu conheci o yoga. Na Unesc tinha alguma prática de yoga após a minha aula e eu comecei a praticar yoga e o yoga é uma ciência irmã do Ayurveda. Então, através do yoga, da formação que eu fiz em instrutora de yoga, eu comecei a conhecer o Ayurveda, comecei a me apaixonar, me interessar cada vez mais e fui atrás para ir aprofundando e conhecendo isso que é um universo gigantesco, né, de conhecimento. É muito antigo, então tem muitos temas, muitas coisas que são incluídas dentro do Ayurveda. E o que é a Ayurveda? A Ayurveda, a palavra, se a gente pegar a tradução, essas palavras que a gente tem um pouco de dificuldade na pronúncia são palavras em sânscrito, né? Que não são palavras muito comuns para a nossa língua. É um dos idiomas mais antigos do mundo, né? Muito antigo. Então, a palavra em si, Ayurveda, ela pode ser dividida em duas raízes, Ayur e Veda, que significa a ciência da vida ou conhecimento da vida. E no que consiste, né, a medicina Ayurveda? O Ayurveda ele é uma abordagem de saúde que traz para a gente alguns conhecimentos de olhar para o nosso corpo como ele é, como ele funciona, para que assim eu possa viver em mais harmonia e saúde com o corpo que eu tenho, com o biotipo que eu tenho. Então, o Ayurveda olha muito o indivíduo de uma forma totalmente individualizada, especializada, analisando a constituição desse indivíduo, através de uma avaliação onde a gente consegue observar a quantidade de elementos que existem nesse biotipo. Então, terra, água, fogo, ar e éter. São os 5 elementos, pela visão do Ayurveda, que existem em tudo, né, na nossa natureza, na nossa volta, mas também na nossa constituição. Então, de acordo com a quantidade de elementos que eu tenho na minha constituição, vai determinar muito do meu biotipo. De acordo com o meu biotipo, eu consigo determinar qual uma melhor rotina de vida para mim, uma melhor alimentação, o que seria mais indicado estar consumindo, cuidando. Então, a alimentação também é individualizada. Então, cada biotipo tem os alimentos que são mais adequados? O Ayurveda, eu sempre gosto de enfatizar que ele não é mais um sistema de crenças, né? Então, ele não vem como algo pronto. Ele não vai te dar uma tabela ou uma lista de coisas para consumir. O que o Ayurveda traz muito é a autoobservação. Então, a partir do momento que eu me autoobservo, eu vou fortalecendo o autoconhecimento do meu corpo, entendendo como que o meu corpo funciona, e a partir disso eu vou tendo consciência e autonomia para fazer as minhas escolhas alimentares, aquelas escolhas que são mais adequadas ao meu corpo nesse atual momento de vida que eu estou passando, né? Na estação do ano, no local que eu estou vivendo. Então, são vários fatores que influenciam essa decisão, mas ela vem a partir do indivíduo. Então, ele não vai... Até tem, se tu colocar na internet, até tem algumas tabelas prontas, mas isso varia muito. É como se fosse uma dieta, né? Não tem um padrão, né? Cada pessoa tem a sua característica, e daí o profissional ou a pessoa que é capacitada pela medicina Ayurveda vai poder orientar conforme o perfil de cada um, seria isso? O Ayurveda ele não tem uma visão nutricional dos alimentos, ele não olha se é proteína, carboidrato, gordura, ele não tem essa visão dos alimentos. Ele olha muito pelos atributos, pelas características, de acordo com a quantidade de elementos. Então, por exemplo, a gente olha as raízes, o aipim, por exemplo, a gente consegue dizer que é um alimento mais pesado. Então, ele é mais rico em elemento terra e água, porque ele tem mais densidade, peso e umidade.
bem diferente de um alimento como o alface, por exemplo, que ele é muito mais leve, frio e seco. Então, de acordo com essas observações, com esse conhecimento dos atributos, das qualidades, dos elementos, eu vou podendo fazer as escolhas para mim. Quem procura, por exemplo, a Ayurveda, tem algum tipo de problema, por exemplo. Como é que é feita essa orientação? Além da alimentação, tem outro tipo de orientação que recebe em relação aos hábitos, enfim? Tem algum outro tipo de orientação além da parte da comida? Tem. A alimentação é um dos pilares. É como o Ayurveda, imagina, uma ciência de 6.000 anos, é como se fosse um conhecimento do tamanho do universo inteiro. Então, são muitos conhecimentos, muitas abordagens e muitas ferramentas. A alimentação é como se fosse um planeta dentro desse universo. Então, é uma das ferramentas. Mas dentro de um atendimento, de uma consulta, falando agora uma consulta individual, a gente faz uma avaliação, uma análise, através de uma consulta de umas 2 horas, onde eu vou estar conversando desde a infância, dos hábitos, da rotina dessa pessoa, de quais são os sintomas, como que o corpo dela está respondendo, esse atual momento de vida dela. E frente a isso, a gente vai estar determinando qual o protocolo de prescrição, né, dentro desse tratamento. Pode ser que inclua o uso de alguns alimentos, o uso de algumas ervas, de alguns temperos específicos, alguns ajustes na dieta, sempre nesse olhar de acordo com os elementos, né? Naquilo que é melhor para aquela pessoa. Então, é sempre algo natural que é prescrito, digamos pode assim? Pode ser que também sejam prescritos medicamentos ayurvédicos, né? Que existem. E medicamentos comuns não, pela questão de não ser... Se for um médico que faz uma associação com essa terapia, ok. Mas pode ser prescrito também uma alteração de dieta, de atividade física, de alteração de rotina de vida, de horário de dormir, de uma adequação para esse organismo voltar a um estado de saúde original. Thaís, como é que foi para você conciliar esse conhecimento milenar, né, com o conhecimento, você é fisioterapeuta, com o conhecimento da medicina moderna ocidental? Porque é um conhecimento que, de certa forma, a ciência ocidental não considera tão importante, né? É um conhecimento, a gente ouve médicos, enfim, ocidentais dizendo a Índia está muito atrasada em relação ao desenvolvimento, enfim, a maneira como vive, considera um conhecimento arcaico, né? Como é que você conseguiu encontrar essa ligação? Como é que você conseguiu conciliar essas duas fontes de conhecimento, vamos dizer assim? Eu acredito que hoje essa visão ela já está se transformando muito, né? Os conhecimentos ancestrais estão sendo hoje comprovados pela medicina moderna. Então, só dando um exemplo, né? O estudo da cúrcuma é um estudo que existem vários artigos científicos hoje comprovando a eficácia da cúrcuma, que é um dos principais temperos usados dentro da medicina ayurvédica e dentro da alimentação. Hoje já tem visto toda a propriedade que ele tem anti-câncer, anti-inflamatória e tudo mais. Então, eu acredito que isso já está se transformando. É um resgate de um conhecimento que já existia? Eu acredito que está mais como uma comprovação, e isso é muito benéfico, né? Que toda essa medicina, tanto a medicina tradicional indiana, que é o Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, toda a medicina ocidental, ela está sendo hoje muito comprovada pelos artigos científicos e estudos que estão sendo feitos. E eu consegui fazer essa associação sempre buscando o objetivo principal de tratamento, que é trazer mais saúde para a pessoa que está me procurando. Então, se trazer mais saúde para ela vai ser fazer apenas uma abordagem ayurvédica, a gente faz. Se necessita de algum outro tratamento em paralelo, se faz também. Nunca é descartado, né? Não é excludente. Não, nunca. Sempre incluir. Sempre vai estar complementando. Então, como que é possível trazer mais valor para a vida daquela pessoa, como que é possível gerar mais saúde para ela, esse é sempre o caminho. Se naquele momento for o Ayurveda, ótimo. Se for o Ayurveda em paralelo com outra terapia, também. A Ayurveda é considerada uma terapia alternativa? Na Índia, não. É uma forma de medicina, né? A medicina tradicional indiana. Mas então, aqui no Brasil? Aqui no Brasil, existem formações de terapeutas ayurvédicos. É uma formação que dura em média de, no mínimo, 1 ano e meio, 2 anos, podendo até ir mais, né? Um estudo que nunca para, mas tu se forma como um terapeuta. Para se formar como um médico ayurvédico, necessitaria, assim como no Brasil, fazer uma faculdade de 5 anos e meio na Índia.
Eu fiquei curiosa em relação ao seu curso de aprofundamento em meditação, porque a Ayurveda, como você falou, cuida da parte física e também a parte mental como um todo, né, da pessoa. Qual seria a grande diferença? Foi esse curso que você fez em Rishikesh, na Índia. Sim. E qual a grande diferença do aprofundamento em meditação, né, desse curso, para a meditação convencional, aquela normal que a maioria das pessoas já tem conhecimento? Depende de qual meditação a gente está falando, né? A meditação, aquela primeira informação que todos têm, né, de meditar, parar, concentrar no agora. O que seria, no caso, esse aprofundamento? A meditação também é algo que a gente tem muitas visões, né? Então, essa imagem da meditação de a gente sentar, fechar os olhos e não pensar em nada, ela muitas vezes é equivocada. Porque existem várias formas de meditar, né? Meditar é tu estar no momento presente, seja lá o que tu esteja fazendo. Concentrar no agora, né? Seja lá, se for cozinhando, se for brincando com teu filho, se for trabalhando, se for realmente parando para fazer uma técnica respiratória ou uma técnica meditativa, é o estar presente e atento naquilo que eu estou fazendo agora. E hoje isso já está também sendo cada vez mais falado, através, por exemplo, do livro do Poder do Agora. É esse convite a estar aqui, atento, né, e presente. E o curso que eu fiz na Índia, ele aprofundou um pouco mais no estudo de um capítulo específico do Bhagavad Gita, que é uma das escrituras que baseiam toda a prática, principalmente do yoga. E a gente aprofundou um pouco mais no 6º capítulo do Bhagavad Gita, que fala especificamente de meditação. Então, através disso, tu consegue estar estudando a tua mente. É como se a gente, teoricamente, estudasse quais são os grandes influenciadores da mente que te tiram desse momento do aqui e agora. Então, é um estado de preguiça, é um estado de ignorância, é uma letargia. Existem vários pontos para serem estudados que vão nos trazendo cada vez mais autoconhecimento de eu conseguir conviver melhor com isso que eu sou, com essa mente que não para de falar com a gente a todo momento. Então, isso inclui uma na outra, né? Como a gente estava falando, não existe algo que é exclusivo, porque o indivíduo ele não é apenas um físico, ele não é só um corpo que come, dorme e trabalha. Existem muitas outras coisas além disso, e não entrando em nenhum papo aqui espiritual ou de energias, mas algo bem prático. Todos nós temos sentimentos, emoções, pensamentos, e isso começa a ter uma influência a partir do nosso físico. Então, aquilo que eu como, com certeza vai ter um grande impacto no meu campo emocional também. Já existem hoje vários estudos mostrando isso, né? O quanto pessoas que têm uma alimentação altamente pobre em nutrientes, rica em gorduras e em fast food, às vezes tem uma tendência maior a serem pessoas mais depressivas. E uma pessoa que tem uma alimentação com mais saúde, com alimentos mais in natura, ela vai estar auxiliando o corpo dela com um banho de vitaminas e nutrientes. E isso, com certeza, beneficia todo o sistema endócrino, que vai estar beneficiando também as emoções. Cada vez mais aquela ideia de que o corpo e a mente não estão separados, né? A saúde é como um todo e não só o corpo, só a mente. Qual é o benefício da meditação? Como você disse, com esse conceito de estar presente no momento agora, né? Qual é que é o benefício? Você precisa ter uma consciência do presente bastante aguçada para não se perder aí no... Como é que faz isso? O benefício principal é se tornar um ser humano melhor, independente do que eu faça. Se eu sou uma fisioterapeuta, que eu me torne uma fisioterapeuta melhor. Se eu sou uma mãe de família, que eu me torne uma mãe melhor. Então, é sempre a busca do aprimoramento daquilo que eu sou. E a ideia da meditação não é nunca largar a gente sozinho, né? Senta aí, fecha os olhos e tenta se concentrar, porque isso é impossível para a mente, né? A gente brinca que a mente é como se fosse um macaco bêbado mordido por um escorpião. Então, imagina a cena, né? Ela não para, ela não vai parar e se concentrar. Ela precisa de uma técnica, ela precisa ser treinada. Assim como eu quero ganhar uma musculatura, eu preciso ir na academia e puxar peso e treinar o meu corpo, da mesma forma a nossa mente. Então, para atingir esse estado de presença, a gente pode começar com algumas técnicas, utilizando uma técnica de respiração, uma técnica de visualização, de observação do teu corpo, observação do ambiente, ouvindo alguma música, algum som. Não existe uma regra, né? Cada pessoa vai estar encontrando aquilo que se sente mais presente. Eu, por exemplo, é um estado meditativo para mim cozinhar. É um momento onde eu estou totalmente ali concentrada, imersa naquilo que eu estou fazendo.
Então, é um estado de presença. Quando a gente faz uma atividade, por exemplo, que a gente perde a noção do tempo que está fazendo, a gente está ali, é isso? Exatamente. Todo mundo, de certa forma, já experimentou isso em algum momento. Eu né? é caminhar. Quando eu caminho, eu relaxo, assim. Tem gente que fala, vai ficar cansado, cansa. Não, eu faço o efeito totalmente contrário. Quando eu caminho, até gosto de andar a pé, às vezes uma volta, né, seria no mercado, essas coisas que a gente, se não cuidar, vai de carro. E aí, com certeza, eu me sinto relaxada ali, sabe? Coloco um som e me sinto totalmente ali. Você falava antes sobre alguns elementos que tiram a gente do agora. Poderia destacar quais seriam esses elementos, o que faz ou ir para o futuro, né, que causa ansiedade, ou o passado? Hoje em dia, a principal coisa, acho que desconecta a gente do presente é realmente a preocupação, né? Estou me preocupando com algo, seja algo que já aconteceu ou algo que vai acontecer. E isso está sendo cada vez mais estimulado, esse estado de preocupação, pelo esse excesso de estímulos e atividades que a gente recebe. Então, é muito exigente a gente estar aqui focado, conversando com vocês, presente, e não pensando em outras coisas. Porque a gente recebe constantemente estímulos, né? Tu entra numa rede social, é 1000 coisas, a gente tem 1000 atividades para fazer, o dia está mais acelerado, o tempo está mais acelerado. Então, um estado de preocupação é aquilo que tira a gente do nosso centro e leva para a gente para um estado que, pela visão da meditação, chama do nosso estado de ondulações mentais. É como se a tua mente, em essência, ela fosse um lago, bem sereno e bem tranquilo. E todas essas preocupações são como se a gente jogasse várias pedrinhas nesse lago. Isso começa a formar ondulações mentais. Essas ondulações mentais são as preocupações, que aí dão origem à ansiedade, medo, culpa e tudo mais. E eu tenho uma curiosidade, né? Você fez esse curso na Índia. O dia a dia deles é bem diferente do dia a dia aqui, o cotidiano, enfim. Você acha que, do ponto de vista da Ayurveda, o estilo de vida que eles levam é mais voltado para a simplicidade em questão de não ter tanta informação, não ter tanta tecnologia? Como é que você vê a diferença entre aqui, a cultura daqui, e a cultura de lá, de estresse, por exemplo, de preocupação, e que pode levar, né, a trazer transtornos ou afetar a saúde mental e, consequentemente, o corpo também? A Índia é um país gigante, né, com uma população maior ainda, né, como se fosse um país metade do Brasil com milhões de pessoas a mais. Então é um caos. A gente às vezes tem essa ideia que chega lá, as pessoas vão estar sentadas em cima do morro meditando, né, e entoando um mantrão. Tranquilo. Não, muito pelo contrário. A Índia é um caos. Existem infinitos lugares, como o Brasil, né, a cultura do Sul às vezes completamente diferente da cultura do Norte. E a Índia é um dos países que mais se destacam hoje em avanços tecnológicos, né? Então, isso não procede muito, né? Nesse ponto de eles não terem... É uma das capitais mais povoadas do mundo, Sim. né? Existe É um caos. Com 2 pistas, andando 4 filas de carro, vaca, macaco no meio, e buzina para tudo que é lado, e moto. Então, é uma idealização aqui do... Você acha que o pessoal ainda tem uma imagem bem distorcida ainda da Índia? Acho que sim, né? Imagina que é uma sujeira, claro, mas tem alguns pontos que não. Imagina que no Ganges é corpo boiando para tudo que é lado e não é bem assim, né? Então, eles têm um estilo de vida, a cultura deles é completamente diferente da nossa. Existem ainda as castas, existe uma outra visão sobre a mulher, sobre relacionamentos, e não cabe a nós julgar se isso é certo ou errado. Se é melhor deles, ou pior que a nossa cultura, porque é a cultura deles. Nós não vivemos, eu não vivo lá para dizer se aquilo é bom ou não nasci lá para saber isso. Para eles aquilo faz todo sentido, e eles daí questionam o nosso estilo de vida, né? Como que a gente às vezes casa, vai morar junto e a família nem sabe. Então, lá existe muito essa honra à família, honra à cultura, o lugar que veio. E, novamente, isso não é uma regra, né? Não dá de imaginar que a Índia toda faz isso, a Índia toda medita, faz yoga e pratica Ayurveda, porque isso é mentira. Assim como no Brasil, essa imagem que tem o Brasil, todo mundo joga futebol, né? Isso também é algo bem deturpado. Né? Carnaval. É futebol, samba e pula carnaval. Então... é algo que é uma rotina dentro... Eu estive em 2 cidades só, então a minha visão da Índia também é restrita, né?
E dentro do que eu vi, eles têm a rotina deles normal dentro da cultura deles. Então, tem esse hábito de reverenciar as deidades, de ter práticas ritualísticas muito mais fortes do que a nós, porém de uma maneira muito paralela. Assim como a gente pode ver que muitas pessoas têm o hábito de ir à missa todo domingo, eles têm o hábito de ir no templo, reverenciar algumas deidades. Então, são tudo pontos de vista. Em relação à alimentação, teve algo que você estranhou mais? Por conta dessa diferença de cultura, né? Para eles é super normal, assim como pra gente, a alimentação aqui é algo normal. Teve algum elemento, alguma comida diferente, assim, que você não sabia, que se surpreendeu e que acabou conhecendo lá? Tem o excesso de pimenta, né? Que é bem usado, assim, e é bem forte, porque os alimentos muitas vezes são os mesmos, né? Um preparo de legumes, lentilha, arroz, mas aí o excesso de pimenta, ele às vezes fica meio difícil de comer. E outra coisa que tem que estar totalmente desapegado e aberto é também a noção, o nível de higiene, né? Para nós, a gente gosta muito das coisas assim, esterilizado, então tudo, né, intocado, limpinho, e lá é um desapego total, né? Então, sujeira não mata, né? Senão não tinha indiano vivo. Eu fui comer uma pipoca, eles entregaram a pipoca enrolada numa folha de jornal, que isso é normal lá, né? Um jornal que estava sendo usado, lido, assim, pega o jornal, coloca a pipoca dentro e entrega. Pra gente é então, um absurdo. É isso aí. Questões culturais mesmo, Culturais, né? Mas eles estão lá, vivendo a beça. Thaís, a gente agradece a tua participação. Tu tens alguma rede social que fale sobre o Ayurveda, ou quem quiser tirar dúvidas, acompanhar o teu trabalho? Tem sim, tem o meu Instagram, que é @Thaise, THISE Cruz. E dentro do meu Instagram vai ter o link lá na bio, que ali tem o canal do YouTube, tem Spotify, tem e-book gratuito, tem bastante conteúdo para que as pessoas possam viver cada vez mais autonomia e liberdade do jeito que elas são. Certo, a gente agradece mais uma vez Thaís. sua participação aqui. Agora são exatamente 4h28 da tarde. Tum 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 tum